Bom, então essa seleção que eu fiz, eu posso guardá-la para que eu possa, por exemplo, tentar um outro método de seleção, ou então já para resolver isso para uma outra imagem. Eu posso vir aqui no Select, Load, Save Selection e chamar essa seleção, por exemplo, de poligonal, né? Já que aqui deu origem a ela. Então ele vai fazer um novo canal, um canal onde vai estar essa poligonal. Se eu entrar aqui nessa barra de Layers, Channels, vai estar lá a minha seleção poligonal, que é essa aqui, ele marca como uma máscara. Eu vou tirar a seleção daqui, a gente vai, por exemplo, criar um novo Layer, e nesse novo Layer eu vou chamar essa poligonal, essa seleção que eu fiz. Então, olha só, ela aparece... Se agora eu quero jogar ela, por exemplo, em cima do RGB, está exatamente a máscara ali, que a gente está com ela em vermelho, está confundindo um pouco, já que o nosso material também é vermelho. Mas, enfim, a qualquer momento eu posso carregar essa seleção que eu fiz e enfim, trabalhá-la em outro lugar. Eu posso, inclusive, fazer isso em outro arquivo. Então, eu posso chamar o meu canal poligonal, é o único que tem, e ele vai e chama lá a seleção. Então tá bom, então eu já tenho uma seleção feita. Uma outra coisa que eu posso fazer é criar também um caminho a partir dessa seleção. Aqui a gente tem esse Paths e eu tenho uma coisa aqui que são os caminhos, que é um Make Work Path dessa seleção, um caminho de trabalho. Então também é uma outra coisa, que são possibilidades que a gente tem com a seleção. Tá. Então tá bom, fiz a seleção dessa forma. Agora vamos pensar nesse automático aqui um outro processo, que é esse novo aqui do CS3, que chama-se... Você tem também o Magic Wand Tool e o Quick Selection Tool. O Magic Wand, ele procura tons parecidos, então muitas vezes ele seleciona. Nesse caso, ele poderia ser útil, quer dizer, você clica com a setinha, com a ferramenta em cima da imagem e ele faz uma seleção. E aí, para aumentar o que ele está selecionando, você vai acrescentando o Shift e aí ele seleciona o que está em torno daquela cor. Muitas vezes ele resolve, outras vezes não. Essas ferramentas todas, tem gente que prefere trabalhar com uma, tem gente que prefere trabalhar com outra. Então, nesse caso aqui, temos essa outra aqui, que é a Quick Selection Tool. O que acontece com essa? Você tem uma espécie de um pincel, vou ampliar aqui novamente a imagem para a gente ver mais de perto. E aí você vai percorrendo com o pincel. Então aqui a gente tem para adicionar, para subtrair e com uma nova seleção. E vai percorrendo aqui a imagem. E aí algum algoritmo desses do Photoshop reconhece a imagem, o que você está selecionando. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Vamos fazer o menos e tirar então com menos o que a gente acha que não pertence a essa seleção. E volto aqui para o mais e continuo o processo de seleção. A gente pode inclusive fazer, olha só que interessante, ele pegou toda aquele tomate, me parece que de uma forma bem próxima do contorno dele. Aqui eu já me perdi um pouco, vamos diminuir e vamos apertar aqui o menos para a gente então eliminar isso daqui. Então, menos no caso. Para a gente eliminar essa parte de trás, que não tem nada da frente, alguma coisa fez com que ele se confundisse. Agora até proporcionou aqui uma outra forma. Ali eu errei, não tem problema, daqui a pouco volto ali para acertar. Então vamos agora aproximar mesmo, para a gente ver o que a gente vai acrescentar e tirar. Posso até usar, chegar finalmente nos 100%, já que a minha imagem tem um bom tamanho. Então vou usar o mais e vou acrescentar aqui, ó, o cantinho. E de repente já acrescentei um pouco menos. E aí você pode também usar ela, uma ferramenta bem poderosa, que te permite também fazer a seleção toda. Esse exercício da seleção é sempre um exercício de paciência. Também dependendo do que você vai usar, ele pode ser... a seleção tem que ser mais precisa ou menos, né? Da mesma maneira que na outra seleção que a gente fez, eu posso simplesmente voltar aqui os layers, eu posso gravar essa seleção para que eu utilize ela em outras ocasiões. Então vamos lá, Save Selection,
E agora a gente vai chamar como... Eu poderia acrescentar aquele poligonal, tá? Se eu usasse o poligonal, eu poderia adicionar, salvar a seleção como um novo canal mesmo. Vou chamar de varinha. Não é exatamente varinha, mas para que a gente lembre depois. Então tá bom. Tá aqui a varinha, então agora poligonal era uma, varinha é outra. Posso desselecionar, que eu vou ver então o que está aqui representado em vermelho é o que não está selecionado. E aqui, ó, então clico aqui no meio, selecionei novamente, ganhei a seleção novamente. Então, varinha, e vou então apagar isso que não me interessa. Então, tá, os tomates estão lá, recortados. Então, meu recorte não parece muito bom, parece meio bruto. Eu vou voltar aqui, refazer a seleção. E vamos então inverter novamente e a gente vai começar a dar umas proteções em relação a isso. Então a gente pode, por exemplo, criar, refinar os contornos, né, como a gente tinha feito daquela vez, só que agora a gente pode ver um pouco melhor. Talvez eu precise dessa maciez maior, mas talvez eu precise mesmo do feather, que é isso que dá uma espécie de esfumaçado em torno dos cantos da imagem. Não sei se vocês estão vendo aqui, estão entrando bem sobre a imagem. Vou dar um zoom aqui para a gente ver. Não tá bom, esse feather está muito grande. Essa suavidade também, não sei, talvez o raio mesmo que seja interessante da gente mexer. Tirar o preview, botar o preview para a gente ver o que está ajudando. Isso pode também contrair um pouco essa seleção para eliminar esses cantinhos. Vamos ver no preview o que eu fiz. Não, agora foi muito, mas eu posso tirar um pouquinho e vou ter um resultado bom. Agora está parecendo interessante. Vamos tentar suavizar um pouquinho mais. Preview, não preview e tá. Então ok. Então, faz conta que agora essa minha seleção tá boa. Vou ver uma coisa aqui, vou passar a borracha suavezinho nessa parte externa da seleção. Então para isso eu vou novamente inverter a seleção. Para que a gente pegue aqui esses cantinhos assim que ainda estão meio brutos. Tá, então esse é basicamente o processo de seleção. Então, o que aconteceria agora com essa nossa imagem, a gente poderia, eu posso simplesmente carregar esse layer para qualquer outra imagem que eu queira. Então vou abrir aqui uma outra imagem e jogar meus tomates ali em cima, ver o que dá. A gente ainda pode entrar com outros recursos aí em cima, com a manteiga. Então, por exemplo, não sei se essa imagem é do tamanho da outra, eu vou pegar aqui os meus tomates com a setinha e carregar aqui para cima e ver então como é que ele se comporta com esse fundo. Então, nesse caso, eu diria que a gente ainda teria que ter recortado melhor a imagem, já que a gente ficou aqui com pontas ainda muito brutas.